Salve, salve! Estamos no ar, isso mesmo, aqui pela nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou então lá, direto no site da emissora. Estamos em eterna construção. Mas o quanto isso tem a ver com a nossa eterna insatisfação? É isso. Não sai daí não, porque é rapidinho. É pai e bola e a gente está de volta. Voltando aqui, meninas, eternos insatisfeitos, né? Alguns se designam assim e trocam, de repente, essa nomenclatura por dizer, eu sempre quero conseguir mais. Mas existe uma linha bem tênue entre você ser um insatisfeito e você estar insatisfeito com a vida que você está levando. É isso? Vamos explanar um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando você se satisfaz com o que você já tem, né, tá ali na sua zona de conforto, você acaba não saindo da caixinha, né? E é difícil mesmo, né? Mudar é complicado, né? Mas você ficar ali estacionado, você vai perecer, né? E acaba indo para uma situação de mediocridade, né? Então, você que está satisfeito, quer ficar na média, ok. Mas você não pode fazer um pouquinho mais? Não pode correr atrás? Não pode estudar? Tentar mudar algo, melhorar, evoluir, né? Porque estamos em constante mudança. O tempo todo a vida muda, o mundo muda. E precisamos acompanhar, precisamos evoluir. A insatisfação, ela gera dor. E a dor, ela é importante, ela nos motiva a mudar, né? Só que aí entra aquela história, né? Que você perguntou. Essa dor, ela te motiva ou ela é crônica, né? Ela é algo que você nunca se satisfaz. Porque, assim, é importante, toda mudança, ela nasce de um incômodo, de algo que não tá legal, né? Então, poxa, eu quero melhorar minha parte financeira, saúde, enfim, relacionamentos. O que é? Isso me faz mudar. Agora, tem pessoas que aí já é algo crônico, que elas nunca se satisfazem, mesmo alcançando ali grandes feitos na vida, grandes realizações. Sim. Isso é muito comum. E isso já não é saudável. Mas será que tem a ver com a falta de comemorar? Mas, assim, também tem dois pontos que eu quero trazer. Tem essa questão, porque assim, a falta de não comemorar faz com que você não consiga visualizar as suas conquistas. Então você fica iludido achando que você não conseguiu e aí você continua insatisfeito. Eu estou fazendo mais uma formação agora, que é a análise corporal. E aí existe, né, dentro da nossa formação corporal uma estrutura da qual a pessoa ela tem mesmo essa personalidade da insatisfação, mas é uma insatisfação porque é numa busca de uma competitividade com ela mesma. Sim. Então ela está sempre, exatamente como você falou, ela está sempre buscando mais, e aí ela fica viciada e vai levando às vezes uma vida acostumada a reclamar. Ela emenda uma conquista na outra e não dá tempo meio de comemorar, né, de regozijar. Acho que tem um desenho, que eu não sei nem se passa mais hoje, mas é um desenho que ele fala: ó céus, ó azar, ó Deus. Tudo ele reclamava. Sempre. O desenho era o tempo todo assim, tudo ele tinha motivo para reclamar. Então, para mim, a insatisfação, ela está ligada muito primeiro com um olhar para mim e com tudo que eu já conquistei e reconhecer isso. Só que esse lugar de ó céus, ó azar, esse é um lugar que é retroalimentado e muitas vezes ele é retroalimentado pelo sistema familiar. Ou seja, pai e mãe, quando a criança ela está tudo bem, eles não têm uma atenção devida. Porém, quando ele começa a reclamar, eu estou com dor aqui, eu estou com fome, eu não tenho isso, eu não faço aquilo. Quando a criança entra nesse lugar da queixa, e eu não estou falando de criança só pequena não, gente. Eu estou falando que a gente vai carregando isso para a nossa vida e esse lugar do eterno insatisfeito precisa sempre de algo ou alguém que venha de fora para me sentir pleno.
O insatisfeito, ele nunca está bem consigo mesmo. E aí, entre o remédio e o veneno, o que importa é a dose. A insatisfação, ela pode ser o veneno quando ela me paralisa e eu entro no ó Deus, ó azar, ou ela pode ser uma mola propulsora para que eu dê passos diferentes do que eu tenho agora e conquiste algo que não está dentro do meu escopo até esse momento ou que não esteve. Mas é tipo, cansei, daqui para frente eu quero me sentir um pouco mais satisfeito. Qual é a ação que eu faço para que isso mude? Então é só uma escolha. Acho que a insatisfação, ela está ligada, falando primeiro do que é o significado de satisfação, que é o prazer em realizar algo. Tem muitas pessoas que mesmo com algo realizado está insatisfeito. Acho que por conta dos limites que não são colocados. Por exemplo, uma meta precisa de um prazo e meta alcançada deve ser comemorada. Estou satisfeito com isso. Tem a ver com a aceitação também. Fiz o meu melhor, alcancei resultado, estou satisfeito com o que aconteceu. Agora tem gente que não coloca, não tem plano, né? Não sei qual é a meta, não tem prazo. Mesmo alcançada essa meta, eu não me sinto realizado. Que não tem a ver com motivação. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Hoje a gente acordou cedo, né, para se encontrar e estar aqui. Eu estava motivada? Super motivada, gente. Aquela força interior. Poxa, que legal, vamos fazer mais um programa, vou encontrar com um time maravilhoso de mulheres. Mas eu estava satisfeita em acordar cedo? Eu durmo muito tarde porque eu dou aula à noite, né? Eu estava satisfeita? Não estava satisfeita. Quando eu cheguei aqui, a gente começou... Eu estou satisfeita? Estou satisfeita. Porque a minha meta foi alcançada. Então, às vezes, nós não colocamos limites nas metas que nós precisamos alcançar. E gera a tal da insatisfação. Lembrando que, para sair dessa zona de insatisfação contínua, que eu acredito que também é um vício, vivo reclamando. E meu olhar, a minha lente amplia o que é negativo. Né? Amplia por que não fiz mais, por que eu não coloquei aquilo, por que eu não disse aquilo, né? E a gente entra num loop, né, de sempre estar insatisfeito, mesmo com algo realizado. E vocês podem perguntar em qualquer classe social. Você vê pessoas abastadas, com várias conquistas, e insatisfeitas com a vida que tem. Porque não consegue olhar para dentro, para o agora, né, porque foi realizado. Gente, e a satisfação, ela está bem perto da gente. Né? Às vezes eu não consigo olhar para mim, né, para perto aqui, né, para minha colega, né, para a cor do brinco dela, que eu não consigo olhar, ter esse olhar, porque a minha lente está ampliada para o que não tem limite. E ela, sabe que eu tenho uma inquietação com isso? Eu fico pensando, qual que é a medida do que é para a gente querer? Aí eu posso dizer, eu tenho tal meta, então a minha medida é a minha meta. Por outro lado, a gente quer sempre se superar. Mas a gente, enquanto ser humano, quando é que a gente está em paz, né? Quando é que a coisa fechou de uma maneira que eu me sinta realizada como pessoa ou realizada naquele momento, por isso a importância dos fechamentos de ciclo, né? Aqui eu celebro alguma coisa. E eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, que às vezes mais importante que o resultado, que é claro que interessa, é a trajetória. Para eu estar satisfeita com alguma coisa, a minha trajetória tem que ter valido a pena. Durante a trajetória a gente aprende muito, durante a trajetória a gente descobre um monte de coisa, a gente celebra também. Entretanto, o resultado é o fechamento daquele ciclo, para começar outro. Eu me lembro uma vez, uma entrevista com Ayrton Senna. Ele mal comemorava uma vitória, porque ele estava preocupado com a próxima. Acho o Ayrton Senna uma personalidade espetacular, muito a aprender com ele. Mas me inquieta isso um pouco. Qual é a medida? Qual é a medida? Porque senão a gente fica que nem Ícaro, né? Lembra aquele cara? Sim. Né? Aquele personagem, Sim. né? Ele queria voar muito alto, mas as asas eram feitas de cera, só que tão alto que ele voou, a cera derreteu e ele caiu, né? Então, qual é a medida? Tá muito legal essa provocação, eu quero falar disso no próximo bloco, mas agora eu quero trazer os nossos quadros. Paulo Maier com painel de arquitetura e negócios, logo em seguida Quarteiro Martins com empreendedorismo direcional e por fim Solange Franco com o que o direito tem a ver com a moda. Olá, como vocês estão? Estão gostando do programa? Eu estou adorando. Pessoal, vamos falar hoje de um outro assunto muito sério. Uma outra oportunidade aqui para o pessoal de São Paulo, sobre anistia para construções irregulares. Muitas pessoas são obrigadas a fazer ampliações, reformas, modificações nas suas casas, nos seus negócios,
e não aprovam isso na prefeitura no momento em que fazem a obra. Ficam pendentes, ficam pagando, por isso os seus imóveis não podem ser alugados para comércio, tem um monte de dificuldades e desvalorizações. Aproveitem agora, está acabando o prazo para isso também, já foi prorrogado 2 vezes, é uma lei de 2019, é a lei 17.202 de 2019, ela já foi prorrogada 2 vezes e não vai ser prorrogada de novo. Isso vai acabar já, no comecinho de 2022, acaba a oportunidade para fazer a regularização dos imóveis em São Paulo pela lei da anistia. Se você quer ter o seu imóvel regular, quer ter a possibilidade de alugar bem o seu imóvel, vender melhor, tá? É sempre importante estar com ele completamente regularizado. Além do que, existem muitas coisas que a gente constrói, né, que não atendem à lei no momento. A gente dá uma invadidinha ali na garagem, a gente ocupa um recuo lateral, e isso a gente sabe que não pode aprovar dentro das leis normais ou no período normal. E a anistia nos permite aprovar tudo isso nesse momento. Aquele jardim que a gente fechou e que fazia parte da reserva ambiental do imóvel, né? Aquele trechinho que a gente tem que deixar para a chuva, quando chove a água filtrar, né? Tudo isso a anistia agora nos permite regularizar. Aproveite. A última anistia aconteceu há mais de 15 anos. Você vai esperar para daqui a 15 anos para regularizar seu imóvel? É uma coisa fácil de fazer, estamos à sua disposição. Venha, de qualquer forma, dormir tranquilo, trabalhando com a Espaço Produto. Muito obrigado pela atenção. Lembrem, meus contatos sempre estão aqui embaixo e eu estou aguardando a sua ligação. Interaja comigo se você também tem alguma dúvida sobre construção, sobre métodos construtivos, o que você precisar saber na área de arquitetura e negócios. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Olá, tenho uma questão para você. Sua marca está ajudando o seu negócio? Será que ela realmente tem a força que você precisa? Pense nisso e responda aqui nas redes sociais. Vamos conversar mais. Eu sou o Quarteiro Martim, da Blunker Empreendedorismo Dimensional, Mudança de Realidade. Vamos falar um pouquinho hoje da importância da marca no seu negócio. A gente já falou de vários assuntos e a gente vai retomar alguns detalhes nas próximas colunas. Muito bem. Mas a questão da marca é tão importante, que ninguém deveria começar um negócio sem estudar a sua marca, sem criar a sua marca com critérios. Mas como isso não é conhecido, muitos negócios são criados com marcas aleatórias, como se fosse uma roleta russa. Simplesmente põe uma marca aí, essa marca é bonitinha, essa é legal, essa é parecida com a outra, esta aqui tem o meu nome, ou então quando você tem um filho, você põe lá metade do nome do pai, metade do nome da mãe, e essas combinações podem ser, infelizmente, podem ser efetivamente muito ruins, mas a gente não sabe disso. Não sabendo disso, então a decisão é o melhor que se conhece. Agora, vocês sabem, vocês estão sabendo, a Blunker traz aqui para você a possibilidade de você criar marcas profissionais, e marcas de empresa. Porque se você pode pensar sobre isso, a importância de ter uma marca profissional, a importância de ter uma marca de empresa forte, arquitetada, criada para o seu sucesso. Pense nisso. Pense quanto isso é importante para o seu negócio. Quantos nomes o seu negócio pode ter? Inúmeros, até que ele tenha um. E quando ele decide por este nome vai trazer uma realidade para o negócio. Então, há várias possibilidades. Eu diria que são infinitas possibilidades, como diria-se no mundo quântico. Tudo bem. Então, essas infinitas possibilidades são os infinitos nomes que você pode colocar no seu negócio. Como pode usar como profissional. Então, se você conhece isso, por que não utilizar? Por que não testar? Por que não provar? Por que não questionar até? Fique absolutamente à vontade para a gente ter essa conversa aqui nas redes sociais. Eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês, e entender como o nome de vocês está afetando o seu resultado, ok? Você acha que o seu nome realmente contribui para o sucesso? Ou o negócio não está indo bem? Será que o nome não é a questão? Pode ser outras questões sistêmicas, obviamente a gente pode trabalhar isso, mas se a gente cuidar
de criar um negócio ou recriar uma marca para este negócio, com certeza você terá muito mais chance de sucesso. Okay? Então, muito cuidado com isso. As pessoas estão recebendo a informação, mas às vezes a informação passa batido. Então, eu estou relembrando aqui com esse alerta, né, com esse lembrar carinhoso para vocês que são empreendedores. Tá bem? Então, eu vejo muitos empreendedores com muita força, mas é importante que eles tenham também direção, não é? E essa direção acaba vindo também da marca. Não é? Por isso, cuidar desses aspectos, cuidar das questões invisíveis é muito importante, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o valor da marca, provoca aqui a gente nas redes sociais e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço do Quarteiro, até mais! Olá! A semana passada comentei sobre a parceria das empresas e dos influenciadores digitais e hoje trago algumas informações sobre os direitos e deveres dos influenciadores digitais e das empresas contratantes. Eu sou Solange Franco, advogada, ajudo profissionais e empresas que atuam no segmento da moda a crescer de mãos dadas com o direito. E esta é a minha coluna O que o direito tem a ver com a moda? Atualmente, a publicidade por meio do digital influencer movimenta bilhões na economia. A princípio, parece uma atividade simples. É muito comum quando uma empresa que se interessa pelo serviço de um influencer envia um direct pelo Instagram solicitando a Media Kit. E o influenciador responde e por ali mesmo já começam as tratativas. Só que há diversas questões jurídicas que são ignoradas. A publicidade nas redes sociais vai muito além da divulgação de um produto ou serviço. Existem empresas que enviam o produto como se fosse um presente, o chamado recebidos, e em troca pede que o influenciador digital divulgue o produto. As empresas precisam se conscientizar que não é o fato de enviar um produto e pedir para o influenciador divulgá-lo que está tudo certo. Dentro da internet existem várias situações que devem ser protegidas, tais como direito de imagem, direito do consumidor, responsabilidade civil, direito autoral, entre outros. O influenciador digital precisa observar o princípio da identificação publicitária, ter uma comunicação clara e precisa, assim como estar atento à publicidade enganosa. O consumidor precisa saber que o produto ou o serviço divulgado pelo digital influencer é uma propaganda. Nossos tribunais de justiça vêm construindo o entendimento que o influenciador digital, além da marca, possui responsabilidade perante o consumidor, ou seja, o influenciador pode ser responsável pelo dano causado para o consumidor. Por um outro lado, a empresa contratante pode ser prejudicada caso o digital influencer divulgue produtos similares de marcas concorrentes. Passe a ter atitudes socialmente repudiáveis, que possa manchar a imagem que a marca tanto luta para promover. Observe a importância de formalizar essa parceria por meio de um contrato escrito bem detalhado para proteger os envolvidos na parceria, para diminuir discussões futuras, inclusive para proteger as partes de eventual discussão com os consumidores. Te espero na próxima semana. Até lá! Voltando aqui, meninas, falando em satisfação, né, e em sonhos realizados, vocês falaram muito que uma coisa tem a ver com a outra, da conquista, mas até quando vale a pena você tirar da lista da não realização e ir continuando trazendo isso? Por exemplo, eu tinha uma amiga muito querida, mas que a gente podia ter tido o melhor final de semana do mundo. Ela queria que aquele final de semana não acabasse nunca. Então vamos prolongar mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias. E ficava brava às vezes quando a gente dizia, ei, a gente tem que trabalhar, né? Não é assim. Como que quando, até quanto tempo a gente tem que levar algumas realizações ao pé da letra e perseguir isso ao longo da vida? Cátia, tem uma historinha, permitindo aqui, tem uma historinha que era assim, Deus dá para um homem, para uma pessoa, uma corda, ele diz assim, ó, você percorre assim, vai abrindo o terreno, quando você fechar o círculo,
O que você tiver dentro desse ciclo é seu, ok? Só que você tem que fazer isso antes do sol se pôr, fim de ciclo, marcado fim de ciclo. Bom, a pessoa vai lá caminhando com aquela corda, bom, já vou voltar. Não, se eu conseguir mais um pouquinho, eu consigo. Aí lá, vai mais um pouco. Não, mais um pouquinho eu amplio mais esse círculo, vou começar a correr. Começou a correr para dar conta, vai estendendo uma corda infinita. Ia ser do tamanho da vontade da pessoa. Enfim, quando chegou, ela falou, bom, tá na hora de eu voltar. Começou a voltar correndo, o sol começa a se pôr. Quando ela vai quase fechar a linha de chegada, o sol se põe e ela cai morta. Então, assim, tem uma medida, tem que ter uma medida. A gente tem que entender, o tempo passa. Algumas coisas fazem sentido numa época da vida, depois não faz mais. A gente tem esse direito de dizer, isso não faz mais sentido para mim. Uma vez eu vi um padre que eu amei, perguntaram para ele qual religião que era boa. Qual é a boa religião? E a resposta foi aquela que te deixa com a espiritualidade viva, aquela que você sente alegria por celebrar o que ela ensina. Mas e se esse ciclo fechar? Você tem esse direito de avaliar. Por quê? Porque a gente cresce, porque a gente muda, porque a gente vê a vida de outros ângulos. Isso não é desprezar valores ou desejos ou interesses ou uma trajetória anterior. Isso é admitir que algo mudou e você passou a ver de um outro ângulo, porque você mesmo cresceu. Porque nós, seres humanos, a gente funciona através de um mecanismo. E aí na psicologia a gente tem um fenômeno que eu olho muito para isso dessa forma de compensação. Então, temos um mecanismo interno que a gente chama de reparação. Então, quando você chega em casa e aí mostra para o seu pai a sua prova, né? Ou você faz um trabalho e ele fala, ficou bom, mas podia ser melhor, né? Entendeu? Então, isso quando fica repetitivo, isso faz com que você fique condicionado e aí você vai viver uma vida, né? Sendo aquela criancinha querendo mostrar para o pai e para a mãe. Só que aí, ao longo da sua vida, esse pai é seu chefe, esse pai, essa sua mãe é a sua mentora, às vezes o seu próprio filho que você repete, e aí você vive essa vida de insatisfação, repetindo, tentando assim, não, mas agora vai dar certo, E o timer passa. Né? Penso o seguinte, um dos grandes desafios que nós temos na vida é o equilíbrio, né? É encontrar o equilíbrio em tudo, nas relações, no trabalho. E o que acontece? Muitas vezes nós temos um comportamento sabotador, ou pelo excesso, ou por se esquivar. Então, o que é uma autossabotagem? Eu sou ali uma hiperrealizadora e não consigo, de repente, celebrar aquilo que eu estou conquistando, né? Isso é muito comum. Ou então eu sou esquiva, né? Que eu não quero enfrentar a realidade. Então eu quero estar ali numa permanente festa e não quero ali lidar, né? Como você contou da tua amiga, né? Que queria ali fazer a manutenção da festa. Este pode ser um comportamento sabotador. Então, o que nos liberta disso? É autoconhecimento, é olhar para dentro, é começar de fato a entender o porquê que eu faço o que eu faço. É por mim? É para atender os meus valores? Ou é para atender a terceiros, né? É para buscar aprovação. Só a partir do autoconhecimento que eu consigo encontrar o tal do equilíbrio, que é o que vai dar para a gente aquela sensação de bem-estar, de fato estar ali se sentindo feliz por estar alcançando aquilo que a gente coloca como desafio para a própria vida. Isso é muito importante, viu? Porque muitas pessoas, né, caem nesse looping, né, de eu não estou satisfeito, eu sempre quero mais, então eu começo vários cursos ao mesmo tempo e não termino nenhum. Ou eu não foco em um nicho só, numa especialidade só. Eu quero o tempo todo fazer tudo, eu sei que eu dou conta de tudo e, na verdade, né, por mais que a gente ache que dá conta de tudo, ninguém dá conta e tá tudo certo, tá tudo bem. Existe também agora com as novas tecnologias, redes sociais, né, vários fenômenos do comportamento, da reputação digital que estão sendo, né, estudados, e tem um que chama FOMO, que é aquela fobia que você tem de que o tempo todo eu tô perdendo alguma coisa, então eu tenho que estar atenta a tudo, eu preciso olhar as redes sociais, eu preciso olhar o noticiário, eu preciso estudar, ok, né, e até tendo um limite, como a Rita falou no outro bloco, tá tudo certo, mas precisamos dosar isso, senão isso pode ser muito prejudicial.
Essa questão de limite tem que ser bem clara para a gente, né? O Fórum Econômico Mundial, ele levantou 10 competências necessárias para a gente atuar no mercado de agora até 2025. Uma delas é a análise crítica. A análise crítica é a capacidade que a gente tem de fazer perguntas, e perguntas certas. Aí a Kátia começou esse bloco falando assim, até quando eu vou insistir, né? Até quando eu vou insistir em levar a cordinha, né? E não dá tempo de eu fechar um ciclo. Se nós não fizermos perguntas, né? Vai dar tempo de voltar, de fechar? O sol está se pondo. Se eu não conseguir fazer perguntas para eu analisar, como que eu vou fazer, eu ponderar, né, e ver um resultado assim, olha, eu preciso estar satisfeita, que é a insatisfação constante, aquele vício, né? Que me leva a estar insatisfeito constante por falta de limites naquilo que eu coloco, é entender e aceitar que eu estou satisfeita sim. Eu tenho mais a conquistar, mas eu estou satisfeita no momento. Por quê? Porque esse é o limite. Às vezes a gente fica, eu caí nessa Monize, de estar o tempo todo, gente, eu estou perdendo alguma coisa, eu não fiz aquela mentoria. E o que eu falo quando eu faço a mentoria com as mulheres que querem empreender? Né? Eu faço uma pergunta para ela. Por que você quer fazer a mentoria? A próxima pergunta é, qual é o seu objetivo? Se ela não tiver ideia disso, ela vai acabar a mentoria e não vai fazer sentido. Aí ela vai se tornar insatisfeita. Caramba, eu fiz até a mentoria e não deu certo. Então nós temos que ser questionadores, fazer a pergunta certa. E isso é uma habilidade. Para fazer a pergunta certa, eu tenho que entender o autoconhecimento, né? Saber o que está acontecendo. É interessante eu ouvir vocês falando, porque a insatisfação, ela vem dentro de um lugar que gera muito estresse. Por mais que a pessoa entre na queixa, por mais que ela receba algo em troca, por mais que as pessoas deem atenção, fiquem perto, tenham alguns receios, ela tem uma troca. Porém, o nível de cortisol, o nível de adrenalina, que quando a pessoa está em estresse o tempo todo, ou seja, insatisfeito o tempo todo, o nível de cobrança, o nível de julgamento sobe no mesmo nível. E existem algumas coisas que são geradas em função desse estresse, desse cortisol, enfim, desse aumento todo a nível hormonal, e que a pessoa não pode mudar. Então, eu estou insatisfeita com o comportamento do meu filho, do meu parceiro, do meu chefe. A grande dica, eu acho que é assim, diante do que me traz insatisfação, hoje, amanhã, depois, o que é que verdadeiramente eu posso fazer para mudar essa situação? Porque muitas vezes nós demandamos muita energia, colocamos toda a nossa energia tentando mudar algo que não depende de nós e que verdadeiramente o único cuidado que nós deveríamos ter é de olhar, parar um pouco e pensar, eu estou insatisfeita por algo que eu posso fazer? Não posso. Então já está feito. Eu posso fazer. O que eu posso fazer? Respeitar aquilo. Ou eu posso ter uma ação diferente. Então você tem 3 possibilidades para te tirar desse lugar de insatisfação. Ou ter a consciência de tá ruim, mas tá bom, vamos continuar reclamando, porque faz parte do pacote. É isso mesmo. E faz parte do pacote, isso mesmo. Você que sintonizou aqui, faz parte do pacote, está com a Fran Muraca falando da ciência da felicidade. Faz parte do pacote, Maria Teles falando da imagem empreendedora. E faz parte do pacote, doutora Silvia, falando do seu direito de saber. Bora lá? O que são emoções positivas? Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Para responder essa pergunta, geralmente citamos uma série de emoções como a felicidade, alegria, prazer, contentamento e outras que nos fazem sentir bem. Mas o que são exatamente essas emoções? Para Martin Seligman, elas não são apenas classificações que remetem a sentimentos próximos à felicidade, mas sim a pedra angular da teoria do bem-estar e dos elementos que direcionam as pessoas à chamada felicidade autêntica. E não é só isso, elas estão ligadas à saúde física, mental e até mesmo à longevidade. O indicador disso é o célebre estudo das freiras. Esse estudo fez uma análise de 180 mini autobiografias de freiras católicas escritas quando elas tinham em média
22 anos de idade. O conteúdo das autobiografias foi relacionado com questões de sobrevivência e longevidade, quando as mesmas atingiram idades entre 75 e 95 anos. O resultado foi uma forte associação entre o conteúdo emocional positivo em autobiografias escritas em início da idade adulta e longevidade 6 décadas mais tarde. Ou seja, as freiras que expressaram emoções positivas, como gratidão, alegria, esperança em suas biografias, tiveram uma vida muito mais longa e saudável do que aquelas que expressaram conteúdo neutro ou negativo. A doutora Fredrickson criou a teoria Amplie e Construa das emoções positivas. De acordo com essa teoria, as emoções positivas possuem a capacidade de expandir o nosso repertório de pensamentos e ações e construir nossos recursos pessoais. Ela explica que ocorrências repetidas de emoções positivas dão origem a espirais ascendentes de bem-estar prolongado. Espirais descendentes, por outro lado, causam ciclos de emoções cada vez mais negativas. Elas podem levar a comportamento autodestrutíveis, níveis críticos de depressão e uma série de outros problemas. A partir dos seus estudos, a doutora Fredrickson identificou as 10 emoções positivas que costumamos experimentar com mais frequência. São elas: alegria, gratidão, contentamento, interesse ou curiosidade, a esperança, o orgulho autêntico, a sensação de divertimento e a elevação. Isto é, a sensação de sentir-se maravilhado, a inspiração ou admiração e o amor que combina e potencializa todas as outras emoções. Quer experimentar? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Por que trabalhar a sua imagem pessoal? Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre os motivos pelos quais nós devemos trabalhar a nossa imagem pessoal. Imagem pessoal não deve ser pautada em estética. A estética se refere à beleza e a beleza é uma consequência de todo o trabalho que é feito. A nossa imagem pessoal, ela deve ser pensada de acordo com a mensagem que nós desejamos passar para o mundo. O resultado estético é um bônus, é uma consequência de todo o trabalho realizado. A construção da nossa imagem pessoal é pautada em harmonizar as linhas, as cores, as formas, e é por isso que nós precisamos ter claramente qual a mensagem que nós desejamos passar, e não pensando apenas no conceito do belo. Porque se tudo estiver em harmonia, a beleza vem com naturalidade. A pergunta-chave é: qual a mensagem eu desejo passar ao mundo? Como eu quero que as pessoas me vejam? Como eu quero que as pessoas reajam a mim? Nesse ponto, nós devemos pensar em duas coisas: na essência e na intenção. Eu não tenho como trabalhar imagem pessoal sem considerar a essência da pessoa, porque eu preciso entender como eu reajo às linhas, às cores, às formas, quais são os meus gostos pessoais. Já quando falamos de intenção, nós precisamos entender o que cada coisa comunica para que nós possamos nos posicionar dentro da estética de acordo com a mensagem que nós desejamos passar. Se nós desprezarmos a nossa essência, isso não credibiliza. Por quê? Porque corremos o risco de nos olhar no espelho e no final não nos reconhecermos. E aí, se nem nós nos reconhecermos, como as pessoas vão nos reconhecer? Falando um pouco mais sobre intenção, vamos dar um exemplo. Você vai a uma reunião de trabalho, você vai com uma intenção específica para aquela reunião de trabalho. Já se você vai dar uma palestra, também haverá uma intenção específica para aquela palestra. Quando vamos sair com as amigas, a intenção é totalmente diferente. Independente das nossas escolhas pessoais ou da intenção, cuidado com os exageros. A nossa essência deve ser considerada, mas não significa que os nossos gostos pessoais precisam ou devem ser colocados acima da intenção. Porque, na verdade, o que conta é a mensagem que nós desejamos passar. Então, isso tudo tem que ser adequado. Não é que o nosso gosto pessoal não conte, ele conta e deve ser considerado, mas a intenção não pode ser deixada de lado.
Quando falamos de dress code empresarial, o que se deve levar em conta é o ambiente da empresa. São os valores e a cultura da empresa. E nesse caso, os valores e a cultura da empresa, eles vão pesar mais do que o nosso gosto pessoal. Então nós devemos adequar a nossa imagem para esse caso, de acordo com os valores e a cultura da empresa em questão. Espero que você tenha gostado, participe comigo nas minhas redes sociais e sugira temas para o nosso próximo encontro. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante na esfera civil, em especial em direito imobiliário e sucessões. E esse é o quadro O Direito de Saber, onde eu trago informações de direito num linguajar simples, para você conhecer sempre dos seus direitos e embasar melhor sua tomada de decisão, seja na vida pessoal ou nos negócios. Hoje eu vou falar a respeito da união estável, que é uma forma de constituição de família reconhecida pela nossa Constituição Federal. A formalização do casamento deixou de ser importante para muitas pessoas e comumente os casais passam a viver juntos, constituindo uma família. Este vínculo que passam a ter, de forma pública, duradoura e contínua, é chamada de união estável. A união estável, ao contrário do que muita gente imagina, traz reflexos patrimoniais ao casal desde o início, com a comunicabilidade dos bens entre os conviventes e até mesmo reflexos na esfera sucessória, quando ocorre o falecimento de um deles. Sem nenhuma formalização, na união estável em que vive o casal, a lei determina que o regime de bens aplicável durante esta união será o da comunhão parcial de bens, que significa dizer que tudo que for adquirido de forma onerosa na constância desta união se comunicará com o outro cônjuge, presumindo o esforço comum, independentemente de quem tenha participado financeiramente na aquisição. No casamento, os cônjuges que não fizerem um pacto antinupcial com a opção de regime de bens diversa da legalmente aplicável aos casamentos após 1977, também serão abarcados pelo regime da comunhão parcial de bens, assim como ocorre com as uniões estáveis, em que não foi formalizada uma outra opção. Contudo, assim como no casamento, os conviventes podem formalizar uma união estável por meio de uma declaração, estipulando um outro regime de bens, como, por exemplo, o regime da separação de bens, onde o que é adquirido em nome de apenas um dos conviventes não se comunica com o outro. Se a união estável acabar, não haverá divórcio, mas sim a dissolução da união estável e a partilha dos bens, que pode ocorrer por uma escritura pública ou também por uma ação judicial. Para efeitos sucessórios, na união estável que se submete ao regime de comunhão parcial de bens, em caso de falecimento de um dos conviventes, o outro terá direito à ameação dos bens adquiridos na constância da união e poderá ter direito a concorrer se houver bens particulares do companheiro falecido, assim como ocorre no casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Podemos então verificar que, seja casando ou simplesmente se unindo de um modo informal, há sempre reflexos do direito sobre questões patrimoniais e sucessórias, e é sempre bom conhecer seus direitos e os reflexos que cada decisão acarreta. Fico por aqui e até a semana que vem. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermo Cosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá pessoal, hoje vou falar sobre o sérum de vitamina C da Dermari. Ele está numa concentração de 20% na forma de nanoesferas. Essas nanoesferas são micropartículas de vitamina C. Dessa forma, ele tem uma maior penetração na sua pele. A finalidade da vitamina C é que ela é um excelente antioxidante. Ela clareia a pele, ela produz colágeno e deixa a sua pele com um aspecto mais saudável. Você deve aplicar ele com a pele limpa
fazendo uma limpeza com uma água micelar. Em seguida, você aplica em toda a face e pescoço, pode usar 2 vezes ao dia e lembrando que após a secagem dele, você pode aplicar o filtro solar ou fazer uma maquiagem. Muito bom o programa hoje, né, gente? A gente falando aí de eterna insatisfação. E quando chega na hora da bifurcação? Onde você tem 2 escolhas importantes na sua vida e você fala, mas espera, eu não posso abrir mão de nenhuma, né? Como ficar satisfeita na escolha de uma e na renúncia de outra? Alguém já passou por isso? Como é? Conta pra gente. Isso é o tempo todo, né? Né? É escolha. Algo vai ficar de fora, né? Então você tem que escolher, alguma coisa vai ficar de fora. Mas o gozado é pensar assim, qual das escolhas parece mais comigo? Parece mais com o futuro que eu estou criando? Parece mais com o meu vir a ser. Porque às vezes a gente até quer ficar na escolha anterior porque ela é confortável, ela se tornou confortável. Você sabe, Rita, que essa questão da escolha, eu como terapeuta familiar, eu vejo muito isso no set terapêutico, porque às vezes a renúncia e ficar de fora faz parte, inclusive, de você ficar de fora do seu próprio sistema familiar. Porque, às vezes, a gente, essa coisa que a gente está falando da insatisfação, muitas pessoas de casa podem falar assim, mas eu não sou insatisfeito, mas você fica repetindo os padrões. Então, aquela pessoa que reclama de tudo. Por quê? Porque isso é uma referência para ela, porque ela viveu nesse ambiente. Então, para ela é normal ser assim. E aí, quando eu falo da exclusão, é porque os meus clientes falam assim, nossa, depois da terapia eu tô me vendo muito mais parecido com meu pai, nossa, agora eu tô podendo me ver muito diferente, e isso dá uma sensação de exclusão, não é, Eunice? Mas é aquilo, né? A cada escolha é uma renúncia, e você vai pagar um preço para você fazer as suas próprias escolhas, porque às vezes você tá ali naquele legado, mas está infeliz. E se você está insatisfeito, porém não faz nada para mudar, não sai da sua zona de conforto, não toma uma atitude, isso é ruim também, né? Eu trabalho com projetos sociais com mulheres em situação de violência doméstica, por exemplo, e o que acontece? Você está insatisfeito, está num relacionamento tóxico, abusivo, mas você não toma uma atitude para mudar, né? Por N fatores, não estou aqui para julgar, não é essa a questão. Mas se eu não tomar atitude, coragem para mudar, coragem para denunciar, por exemplo, ou se eu ficar ali esperando que a outra pessoa mude, né, esperando que a outra pessoa vai mudar e tudo vai melhorar, não, essa atitude tem que vir de mim. Então, se estou insatisfeito, se tem ali um incômodo, não se acomode. Tenha coragem para mudar, para acompanhar, né, as mudanças sociais também. Se for falar também por um outro lado, que seria o lado dos negócios, por exemplo, se você empreende, mas você ainda está na informalidade, ainda não se regularizou, né? Você está perdendo ali várias chances, várias oportunidades. E aí você está insatisfeito porque tem pouco lucro, mas o que você tem feito para mudar? Né? Então, vou me regularizar, vou abrir o CNPJ, vou abrir um MEI, para que eu possa ter mais oportunidades, vou emitir nota fiscal, e assim vai te trazendo ali várias outras chances. Nós estamos falando de duas situações, né? Então, uma que nós estamos insatisfeitos e por isso a gente passa a fazer novas escolhas, e outra é que a gente passa a ficar insatisfeito ao ter que escolher entre duas questões que são importantes para nós. Aí o que acontece? Quando a gente fala de a natureza e a insatisfação, a única forma de mudar isso são novas escolhas, né? Então a gente precisa entender que o nosso futuro ele é consequência da decisão de hoje. Agora, quando você traz essa questão, Kátia, da insatisfação nascer do fato da gente ter que escolher entre duas questões, aí a gente tem que desenvolver também inteligência emocional para entender que não dá, né, pra gente ter, vai ter situações que a gente vai ter que escolher, vai ter sim um prejuízo, a gente vai perder algo, então vai ter uma dor. Como que a gente minimiza essa dor? Né? A gente minimiza indo na direção daquilo que vai ter mais sentido pra gente naquele momento da nossa vida. O que tem a ver mais com os nossos valores, o que tem a ver com o nosso propósito, o que tem a ver com aquilo que realmente é importante para nós. É a forma de minimizar, mas vai haver a dor.
Isso é inevitável. Eu sempre falava, quando eu fazia, né? Quando eu aplicava o coaching, eu dizia, olha, o coaching é um processo, de começo, dor e sim. Senão, não tem como. Né? A mudança é um processo. A mudança é um processo. É bem interessante ouvi-las falando, né? Porque isso, para mim, essa coisa da insatisfação, muitas vezes as pessoas vêm e elas trazem como tema para a constelação familiar essa coisa do eu estou insatisfeita, a minha vida não faz sentido, eu tenho um vazio que não preenche nunca. Então, existem algumas coisas que normalmente eu costumo trazer a atenção. Primeiro, o quanto isso é sistêmico, que é o que a Eliane trouxe. O quanto isso faz parte do mesmo comportamento dos meus pais, dos meus avós, porque às vezes nós repetimos a forma de projetar a insatisfação, é só para olhar para trás e dizer, ó, como vocês reclamam, eu também, para pertencer a esse sistema, eu vou fazer igual. E a gente entra nesse lugar mesmo tendo todos os motivos do mundo, todos os dias para agradecer, mas se eu fizer diferente dos meus, eu corro o risco das pessoas falarem, por que você não está fazendo igual? Por que você não está reclamando? Não, você é diferente. Para ser igual, eu preciso muitas vezes entrar nesse lugar da queixa. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Por exemplo, a gente pode escolher um projeto, se ele faz sentido para mim aceitar ou se não faz sentido para mim. E aí eu vou dar um exemplo para a gente entender. Por exemplo, numa competição, já viu os últimos que chegaram e que perderam comemorando? Eles fizeram uma escolha, vou comemorar, porque acho que eles olharam para a trajetória, o quanto eles se esforçaram. Não alcancei o resultado, mas cheguei até o fim desse ciclo. Muitas vezes a gente olha, né, para a nossa vida e não se satisfaz porque a gente está projetando o que o outro quer para a nossa vida. Aí vem a insatisfação. Chega um momento também que a gente precisa escolher. Preciso encerrar isso aqui e seguir para o próximo. E o que isso quer dizer? Às vezes não cabe mais para mim. Não faz mais sentido eu investir naquilo. E aquilo já sabe, colocar um peso demais no carro e o carro não sai do lugar? Você se coloca uma cobrança, um peso, não sai do lugar, vive insatisfeito e o seu foco está naquilo. Então nós precisamos fazer as perguntas e colocar, assim, aquilo que não pode ser mudado. A gente precisa passar pelo processo de dor, né, que não dá mais, eu preciso seguir em frente, move on, né? Vamos seguir. Deixa pra lá, é uma escolha. Eu estou insatisfeito com o que passou, mas agora eu começo um novo ciclo, meu olhar muda para aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso investir e fazer diferente. É a resiliência, né? Você persistir, mas não insistir no mesmo erro. Ao mudar. E é muito bacana essa tua analogia. Você sabe que o balé, né, falando de novo do balé, no PADD, quando você vai fazer uma dupla, enquanto você está treinando numa sala, você tem na outra sala treinando uma outra dupla, porque se você se machuca, o espetáculo tem que continuar. Então, quando você fala de quem comemora, engraçado que o segundo lugar, para mim, nunca é comemorado. Eu prefiro comemorar o terceiro. O segundo nunca, porque vem disso, né? Vinha de saber que se eu não sou a primeira bailarina, a segunda bailarina é a primeira bailarina, né? Então, se eu não fizer muito bem, ela toma o meu lugar num passe de mágica, né? E olha como a gente aprende. Imagina, então, 12 anos de balé e você saber que em alguma situação, né? Então, a gente tem que entender, às vezes, qual o momento de comemorar e deixar para lá. Diz mais respeito a você, com você mesmo, né? E aprender. É sempre um exercício de ser melhor. E a gente tem gente aqui que nos ajuda a ser melhor todos os dias. Ângelo An, com Você S.A. Logo em seguida a gente tem Emerson An, com Você Pode Ser Rica. E por fim, essa querida Yara, com menos grama e mais ação. Eu queria abordar um conceito que talvez vocês nunca tenham ouvido, que é a definição de empresa. Empresa é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas que causam uma rede estável de acordos e de compromissos. A empresa é uma conversa criada pelo seu fundador que se propaga e se perpetua pelos corredores no mercado, formando a chamada cultura empresarial, do qual os colaboradores e clientes acreditam. Vamos pegar um exemplo, tá, de uma pessoa chamada José da Silva, baseado na mesma explicação que eu dei de empresa agora há pouco. Então, José da Silva é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas
com ele mesmo, com o próprio José, que causa uma rede estável de acordos e compromissos com ele mesmo, com José. José da Silva é uma grande conversa criada por ele mesmo, pelo próprio José, que se propaga e se perpetua em sua casa, em seu ambiente de trabalho, no clube, na escola, onde ele estiver, formando uma cultura dele mesmo, chamado José da Silva, da qual seus familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, seus clientes e vizinhos acreditam. Então vocês entenderam que o conceito de empresa, do modo empresarial, de negócios, aplicado à vida pessoal. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje o tema é felicidade financeira. Nesses meus 10 anos trabalhando na área financeira, conheci muitas pessoas que estão sempre estressadas por causa de dinheiro. Acham que só vão ser felizes quando alcançarem o pote de ouro no fim do arco-íris. Existe a infelicidade até de pessoas que têm dinheiro, às vezes muito dinheiro, mas nunca estão satisfeitas com o que possuem. Eu acredito que a felicidade precede o sucesso, inclusive o sucesso financeiro. E isso não é só uma crença minha. Num estudo publicado por Sonia Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, em 2005, 50% da nossa felicidade depende da nossa genética. 40% tem a ver com nossos hábitos, nossas atitudes diárias e a maneira como nos relacionamos. E apenas 10% da nossa felicidade está ligada às nossas circunstâncias, às coisas externas a nós, que são a economia do país, o trânsito, nossa casa, o preço da gasolina. Isso quer dizer que os primeiros 50% da nossa felicidade não tem muito o que fazer, são da nossa biologia, herdamos dos nossos pais. Temos uma propensão de sermos mais ou menos felizes desde o berço. A boa notícia é que temos os outros 50% da felicidade para trabalhar. Desses outros 50%, 40% podemos ter controle, porque depende somente das nossas ações, pensamentos e atitudes. O problema é que muita gente aposta todas suas fichas nos últimos 10%, na parte que não podem controlar. As pessoas estão infelizes com o dólar, com a política, com o chefe, com a queda do mercado de ações. Pensando nesses números, vocês se dão conta do peso gigante que muita gente coloca em coisas que elas não podem mudar? É por isso que eu digo que a riqueza e a liberdade financeira têm a ver com a parte que representa 40% da nossa felicidade. Esses 40% têm a ver com satisfazer todas as nossas necessidades básicas e da nossa família. E que necessidades são essas? Necessidade de segurança, de tranquilidade com relação ao presente e ao futuro, necessidade de amor e de realização. Essa parte temos controle. Então, se concentrar no que contribui só com 10% para a felicidade é entrar num ciclo perigoso que acaba com a saúde física, mental e principalmente a saúde financeira. Ser feliz é uma escolha. Minha amiga empreendedora, no seu caminho rumo à riqueza e prosperidade, escolha ser feliz antes de alcançar seu sucesso. E lembre-se, você pode ser rica. Olá, eu sou Yara Souza e no programa de hoje, no nosso quadro Menos Drama, Mais Ação, nós vamos falar sobre determinação. O quanto você tem determinado que algo possa acontecer na sua vida. A determinação tem muito a ver com a disciplina. Eu determino que eu preciso alcançar algo e eu tenho disciplina para colocar ações diárias na minha agenda para aquele meu objetivo. Eu tenho reuniões comigo mesma, isso é até importante ressaltar. Às vezes passa pela nossa cabeça que reunião é coisa de empresa, que uma conversa sobre um determinado assunto, se aquele projeto está caminhando, se não está caminhando, isso é mais em uma organização, né? Seja não lucrativa, seja uma organização governamental, que precisa envolver mais pessoas, e às vezes esquecemos de cuidar da maior organização que tem, que é a nossa organização.
o meu eu interior. É ele, é a minha mente que vai me fazer, né, vai conseguir fazer com que eu alcance os meus objetivos, aqueles objetivos que eu tanto almejei por eles. E eu quero deixar essa pílula de motivação aqui com você, essa ideia, esse insight. Já parou para analisar que você pode ter reuniões com você mesmo? Quando vai ser? Que hora vai ser? Quais dias da semana que vai ter essas reuniões com você mesmo? Mas Yara, como que eu vou fazer uma reunião com você mesmo? Você vai ter o horário, data estipulado, 1 hora por semana, 20 minutos, meia hora, mas é um momento que você vai tirar para você, com seu papel, caneta na mão, com os seus projetos a serem realizados na mão, e aí vai ter uma conversa, como se fosse realmente em uma organização. E nessa conversa você vai ver onde você está, o que falta para chegar até lá, o que precisa. Isso é ter determinação, não desistir até que algo seja alcançado, tudo com menos drama, mais ação. E agora, pra gente terminar o programa de hoje, eu quero falar da Programa. Isso mesmo, tá fazendo um sucesso. Muita gente tem me escrito, tem me falado: Kátia, as roupas são lindas, são maravilhosas. Isso mesmo, meu atendimento também é pra lá de bom. São mais de 70 lojas no país todo, então vai lá, www.programmoda.com.br. Eu tenho certeza que tem uma roupa para você que vai te deixar linda e maravilhosa. Ângela Marques falando de maquiagem, né? MK3. A Jane da Unique, que faz os nossos cabelos, deixa a gente lindas, né? Esvoaçante. E por fim, quer fazer um evento bacana? Não tem outro lugar aqui em Alphaville. É a Best Life. E claro, você ficou satisfeita com o programa de hoje? Eu também fiquei, mas eu sou uma eterna insatisfeita. Eu quero você aqui a semana que vem. E nós estamos juntos para falar de assuntos super legais. Até lá. Me do my two-step. Oiê, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu do Jane Unique acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você, tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até